Bom dia, queridas. Eu já estava aqui seguindo sem gravar e a TT me lembrou. Então, a gente começa, como sempre, né, com a nossa motivação, que é fundamental para poder a gente estabelecer o ambiente para a nossa prática de chamata. Como o Lama vai nos explicar, né, no último encontro que ele vai dar para a Sangha, que a gente vai estudar aos domingos com a G. Ele disse, sem a gente cultivar a inteligência conativa, que é essa inteligência que da nossa motivação, da nossa aspiração, se a gente não tem isso claramente, que é como se fosse o norte, o direcionamento, para onde a gente está indo, o que a gente está aspirando, a gente vai obter. Então a gente precisa estar claro para nós qual é a nossa aspiração. Então esse início da prática é muito importante, a gente estabelecer a nossa motivação. E em seguida, na própria prática, tem o voto de refúgio, que seria a síntese um pouco do cultivo da inteligência ética, que aí a gente, sabendo para onde a gente quer ir, a gente estabelece votos, metas, um modo, uma conduta, a gente se filia, a gente deixa claro para nós o que a gente vai querer fazer e o que a gente não vai fazer. Seriam os votos do Bodhisattva. Então, essa inteligência ética. Aí, com isso, a gente tem a base para sentar e cultivar a atenção, a inteligência atencional, certo? Então, é isso. Por isso que a gente começa com as preces. Isso é muito importante a gente começar por aí. Então, vamos lá. Então, queridos, a gente solta nossas preocupações agora, deixa a nossa mente se conectar com essa imagem de Guru Rinpoche, simbolizando, na verdade, a lucidez que a gente está almejando para benefício de todos os seres, porque a gente aos poucos está compreendendo que essa é a nossa natureza, a natureza de todos os seres, que é inseparável da natureza de todos os Budas. Mas aí a gente para por alguns instantes e olha a nossa condição, olha todo o potencial que está nas nossas mãos, contemplando os 4 pensamentos que transformam a mente. A gente lembra que as facilidades e vantagens desse precioso renascimento humano são extremamente difíceis de encontrar. Cada vez mais a gente se dá conta disso, da continuidade da consciência e de quão rara é a gente reunir numa vida reunir as condições para ter um corpo que seja conducente à iluminação, que a gente tenha todas as condições favoráveis para isso. Nesse caso, a gente se alegra por ter encontrado o Dharma autêntico, encontrado nossos professores que corporificam o caminho, a própria lucidez. Então a gente se alegra com a nossa vida humana preciosa, se dá conta. A gente se empodera desse reconhecimento. Isso nos tira de uma condição de baixa estima. E aí a gente lembra que todos que nascem estão sujeitos aos fenômenos da impermanência e da morte. A gente cada vez mais compreende a natureza dos fenômenos, a natureza impermanente dos fenômenos. Então a gente cuida de aproveitar cada instante como um momento de prática, porque a gente sabe que tudo surge de causas e condições. Quando as causas e condições mudam, os fenômenos mudam. Isso desde a coisa mais grosseira à nossa experiência mais sutil. Nosso corpo, nossas células, nossa mente, nossas emoções, tudo está em fluxo. Então a gente não perde tempo. E se prepara para o momento da morte, para a gente não se arrepender dessa experiência última de impermanência surgir. Daí a gente lembra que a causa e o resultado de ações virtuosas e não virtuosas não podem ser evitados. A gente cada vez mais compreende a natureza interdependente das causas e condições, a natureza do karma.
do condicionamento. E aí, então a gente cuida das nossas ações, em corpo, em fala e em mente, evitando trazer sofrimento para nós e para os outros, cultivando a virtude. Isso vai nos ajudar no caminho de transformação da nossa mente. E por fim, a gente lembra que a natureza contínua dos 3 reinos do Sansara é um oceano de sofrimento. A gente cada vez mais compreende a raiz do sofrimento, que é a ignorância e a delusão que operam na nossa própria mente, que é a criadora da realidade. Então, ao nos recordar disso, surge em nós essa aspiração, surge em nós uma energia de querer buscar transcender essa experiência do Sansara, transcender essa confusão, essa delusão. Então a gente aspira, né? Surge em nós essa aspiração. Possa minha mente voltar-se para o Dharma sagrado, para a verdade. Então, com essa energia, com essa compreensão, a gente olha ao redor e vê que essa é a condição de todos os seres que têm uma mente. Esse é a condição, mas é o potencial de todos os seres que têm uma mente, que estão aprisionados por ignorância e delusão. Então, é natural surgir em nós a aspiração de que todos os seres, em especial aqueles mais próximos de nós, ou todos aqueles com quem a gente contactar, conhecidos ou desconhecidos, que todos os seres tenham a felicidade e suas causas, que é a lucidez completa. Que eles sejam livres do sofrimento e de suas causas, que é a ignorância, a confusão. Que eles nunca sejam separados da bem-aventurança sublime, essa felicidade genuína que é livre do sofrimento. Que eles permaneçam em grande equanimidade, numa grande paz, livres do apego e da aversão aos que estão próximos ou distantes. Então, com esses reconhecimentos, com essas aspirações, a gente então, com essa motivação, a gente então renova o nosso voto de refúgio e de bodhicitta. Refúgio nas 3 joias, no caminho de transformação verdadeiro, e no voto do Bodhisattva, de fazer tudo que tiver ao nosso alcance para transformar a nossa própria mente, para trazer benefícios verdadeiros aos seres, ajudando-os a transformar as suas mentes. No Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que eu alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Que através da minha prática das 6 perfeições, generosidade, moralidade, paciência, energia constante, concentração e sabedoria, que através da minha prática dessas 6 perfeições, desse caminho, o caminho dos Bodhisattvas, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sangye Chodan Saki Chaknam Lam Janchu Badudani Kyapsu Chim Dagi Jinsogi Pesonam Kim Drola Pentir Sangye Druparsho Sangye Chodan Saki Chaknam Lam Janchu Bardudani Kyapsu Chim Dagi Jinsogi Pesonam Kim Drola Pentir Sangye Druparsho. Então, tendo refletido sobre os 4 pensamentos, aspirado, alimentado as 4 qualidades incomensuráveis, e agora o nosso voto de refúgio bodhicitta. Com isso, a gente então faz a prece das 7 linhas, pedindo as bênçãos de Guru Rinpoche, de todos os Budas, todos os nossos mestres, para que a gente possa seguir nesse caminho de transformação verdadeira da nossa mente, removendo todos os obstáculos externos, internos e secretos. A gente pode imaginar, enquanto a gente faz a prece, que o Rinpoche está emanando bênçãos para nós, para todos os seres,
na forma das 5 luzes puras de sabedoria. Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso supremo Siddhi e está cercado por uma hoste de muitas daquins. Seguindo suas pegadas, dedico minha prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Argenu Genu Jansam Pema Gesadam Polam Yasen Chagenu Drunye Pema June Jesudram Kurdu Kandru Mampe Kor Kiki Jesu Tadrukim Jenge Lapti Sheksu So Guru Pema Siddhi Orgenyu Genu Jansam Pema Gesadam Pola Yatsen Chagenu Drone Pema June Jesudra Kurdu Kandra Mampeko Keki Jesuda Druki Jenge Lapti Sheksu So Guru Pema Siddhi. Então, como bênçãos dessa etapa da prática que a gente pode fazer, cultivando a motivação, os votos, as súplicas, a gente então reconhece que o refúgio final é perfeitamente completo em nós, pois a nossa mente é a natureza de Buda, iluminada desde o princípio. Com essa confiança, a gente convida Guru Rinpoche para vir para o topo da nossa cabeça. Se dissolve em luz, desce pelo nosso canal central, repousa em nosso coração. Reconhecemos que a nossa mente e a consciência iluminada de Guru Rinpoche se tornam inseparáveis, como água derramada na água, ou como espaço fundindo-se com espaço. Então é desse lugar que a gente então vai fazer a nossa prática de hoje, com esse reconhecimento, com essas bênçãos. Então convido vocês a encontrar uma postura confortável. Podem organizar o seu corpo. E a gente começa fazendo 1 ou 2 ou 3 respirações profundas, aproveitando a expiração para soltar as energias sutis de apego, aversão e confusão. Deixando então o nosso corpo confortável, nossa coluna ereta, mais relaxada, o nosso abdômen levemente distendido, relaxado, uma vez que a gente liberou essas energias estagnadas. Então a gente começa a nossa prática. Deixe que o som do sino seja um sinal para você relaxar. Como sempre, a gente começa estabelecendo o corpo, a fala e a mente em seus estados naturais. Começa deixando que a consciência ilumine
todo o campo somático do nosso corpo, desde o topo da nossa cabeça até a base, em contato com o chão, com a almofada, na cadeira. Deixe que todas as áreas de tensões, de contração, desde a nossa testa, olhos, mandíbulas, ombros, deixe que a gente solte qualquer tensão que encontrar, aproveitando cada expiração para soltar essas tensões. Com a face, com o rosto relaxado, os ombros relaxados, peito aberto, sentindo o nosso abdômen sendo sustentado pelo osso externo, não pelos ombros, sendo elevado, pelo osso externo e não pelos ombros. Naturalmente, nossas costas relaxam, os ombros relaxam, abdômen relaxado, braços e pernas relaxados. Com isso, nosso corpo permanece relaxado, quieto e vigilante. Agora a gente deixa que a nossa atenção se direcione agora apenas para reconhecer as sensações táteis da respiração. Inspirando, consciente de que está inspirando. Expirando, consciente de que está expirando. Deixando a respiração fluir no seu ritmo natural. Aproveitando cada expiração para soltar agora os conteúdos internos que surgirem na mente. Deixa ir a expiração e os movimentos da mente. Experimenta esse silêncio interno. No final de cada expiração. E agora, com o corpo e a fala em seus estados naturais, simples, a mente ficar presente, clara e relaxada, livre de preocupações com o passado e com o futuro. E agora, conforme entramos na prática principal de hoje, deixe os olhos ao menos parcialmente abertos. Seus olhos soltos e relaxados. Todos os músculos ao redor dos olhos, da testa, das têmporas, todos soltos e relaxados. Olhando para o espaço à sua frente, sem focar em nenhum objeto. Continue repousando nesse estado de culminância da mente estabelecida em seu estado natural. Relaxada, quieta e clara, no momento presente. Deixe a sua consciência completamente relaxada, sem esforço, permanecendo exatamente onde está.
O único esforço necessário é liberar, é soltar qualquer fixação que coloca a sua consciência em movimento. Deixe a consciência permanecer quieta, clara, reconhecendo a si mesmo. Então, livre de fixações, deixe a consciência repousar exatamente onde está. Como uma chama de vela que não se perturba, ou como uma chama dentro de um lampião, protegida do vento pelo vidro, fique claramente consciente da consciência que está quieta. Quando a consciência estiver quieta, imperturbável, saiba que a consciência está quieta, imperturbável. Já reconheça. Conforme você solta toda a fixação, toda a identificação com os conteúdos que surgirem na mente, então a natural claridade e luminosidade da consciência brilhará sem impedimentos. Observe a sua própria experiência. Quando a consciência estiver relaxada, quieta e clara, saiba que a consciência está relaxada, quieta e clara, consciente de si mesmo. Então, da melhor forma possível, durante o restante desta sessão, sustente o fluxo de consciência relaxada, quieta e clara, que se autoconhece, que se autoilumina. Essa prática que começaremos agora é uma prática de shamatha, talvez única no Dzogchen, que se chama fundindo a mente com o espaço. E a ênfase principal desta prática é repousar continuamente na consciência que não se move. E quaisquer movimentos que surgirem na mente, porque vão surgir, sejam eles aparências objetivas como pensamentos, imagens mentais, ou sejam eles impulsos subjetivos como desejos, emoções. Então, qualquer que sejam os movimentos que surgirem na mente, nessa prática que a gente vai estar fazendo, então logo eles surjam, solte-os no espaço. Deixe-os dissolverem e sumirem no espaço. Permaneça apenas repousando continuamente na consciência relaxada, quieta e clara, consciente de si mesmo.
para nos ajudar a compreender, a experienciar a atitude que a gente vai cultivar nessa prática, a gente pode ter a seguinte analogia. Imagine que você é uma pedra no meio de um riacho de montanha e você está olhando para baixo. Toda a água do riacho está descendo na correnteza do rio, mas a pedra permanece imóvel lá no meio do riacho, enquanto a água passa em seu entorno e desaparece montanha abaixo. Então a gente vai permanecer nessa prática como essa pedra. A pedra é, quieta aí nesse riacho de montanha, é a sua consciência imóvel em meio aos movimentos da mente. Uma outra analogia que o Lama traz é como se a consciência fosse um poderoso Vajra, firmemente plantado em sua base, ereto, e o vento soprando de trás desse Vajra, carregando. À medida que o vento sopra, ele carrega poeira, folhas, todo tipo de coisa, à medida que se move. Você, a consciência como um Vajra ereto, você está virado na mesma direção em que o vento está soprando. E você experiencia todas as coisas que o vento traz, passando e sendo carregadas pelo vento no espaço à sua frente, para longe de você, onde elas desaparecem. O Vajra, ereto, quieto, firme, é a sua consciência. E sejam quais forem os movimentos, sejam quais forem as correntes de pensamentos da mente que passam por você, pela consciência, solte-as no espaço à sua frente. É assim que a gente deve praticar. Os movimentos e imagens que surgirem na mente, eles vão surgir, isso não é um problema. Eles vão desaparecer sem deixar nenhum rastro, desde que você permaneça apenas consciente de estar consciente, percebendo que esses movimentos passando, sem se fixar a eles, sem se identificar a eles. Cada aspecto dessa mente de ser senciente que temos agora, que se manifestarem, assim que se manifestarem, solte-os no espaço da própria consciência, e deixe que eles desapareçam naturalmente. Apenas repouse na consciência que se autoconhece. A gente vai cultivar por mais alguns minutos essa prática. Agora em silêncio. Mantenha o corpo relaxado, a respiração fluindo no seu ritmo natural. Consciência relaxada, quieta e clara no momento presente. Deixando ir quaisquer movimentos que surgirem à mente. Apenas saiba que a consciência está quieta e clara.
que surgir na mente, bons pensamentos, maus pensamentos, lindas imagens, imagens horríveis, tudo são movimentos da mente. Apenas reconheça e solte. Permaneça reconhecendo a quietude e a clareza da consciência. Gentilmente, deixa que teu corpo relaxe, deixa que tua atenção volte para cá. Tá liberado os microfones. Então a prática é essa. O convite é esse. De, primeiro, claro, reconhecer a experiência da quietude da consciência, claramente, essa experiência de simplesmente estar com a consciência aberta, relaxada e clara, essa luz que sabe, essa é a experiência da consciência, essa luz que sabe, esse saber. Saber que a gente está acordado aqui, saber que a gente está sentado, fazendo prato, saber que a gente está em tal lugar, saber essa luz. E tudo que vier na experiência, né, externa, nem está dito isso, mas é óbvio, a gente não vai se engajar em nada. Então, nosso olho já está liberado, né, o olho, nossa consciência visual, simbolizando as consciências dos sentidos, né, como um todo, elas estão liberadas no espaço. Assim. Então, a gente não está se preocupando com nenhuma aparência externa nessa prática. Claro que para isso a gente tem que estar num ambiente seguro, né, tranquilo, para ajudar o processo. E
A gente fica tá com medo de surgir uma cobra, por exemplo, né? De cair, não sei o que, alguém me chamar. Então a gente tem que estar num ambiente tranquilo. E aí a gente, tudo que surgir internamente, aí esse é o grande desafio. Deixar passar, porque agora nós estamos viciadas, nós estamos condicionadas a consciência está condicionada a se mover imediatamente com os conteúdos internos da mente. Tudo a gente quer responder internamente. A consciência responde imediatamente. Então a gente, como eu estava avançando com o TT, né, a gente tem tem uma corrente de pensamentos mais grosseiros, que é fácil a gente ver, que eles aparecem assim, por exemplo, a gente tá aqui, veio, o que eu vou tomar no café da manhã? Então, é um pensamento bem grosseiro, bem, né, óbvio, mas aquela ruminação sutil que fica lá no fundo da mente, que a gente não percebe, será que eu estou fazendo a prática certa? Será que a consciência é isso aqui mesmo? Será que esse é a mente, não sei, aquela blá, 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 sutil interno que a gente nem percebe que está acontecendo. Mas é só pensamento, é porque a gente não está percebendo, não está vendo. Aí a consciência já se fundiu ali com eles. Já direcionou a atenção para lá e já começa a movimentar os conteúdos, os referentes daqueles pensamentos sutis, que a gente não nem vê. Mas é isso. E a prática é isso, é só deixar ir, deixar fundir todos os conteúdos da mente com o próprio espaço da consciência. Porque eles surgem do espaço da consciência, se manifestam no espaço da consciência e se dissolvem no espaço da consciência. Ô, Flor, esse saber, para mim, Tá cortando a tua voz. Não sei se é porque tá sem microfone, mais perto. Isso. esse Agora. saber, esse saber, Tá cortando. É como se teu áudio tivesse muito alto. Fala um pouquinho só mais baixo. esse saber, às vezes eu confundo com os próprios pensamentos. Sim. Mas não é. Esse saber não é o pensamento. Porque tem a sabedoria prágina, a inteligência cognitiva, que a gente vai cultivar no caminho. Certo? Que são os insights, né? Que podem vir em forma de pensamentos. Mas pode vir em forma de uma experiência direta, não conceitual. Que é o que que na verdade é a fonte da sabedoria. É a experiência direta, não conceitual. Mas a gente tá tão, a gente sempre quer transformar a nossa experiência em pensamentos, né? Que ele vai ter a sua utilidade. Porque é daí que surge o Dharma, por exemplo. É da experiência direta dos Budas, não conceitual, que aí, para trazer por compaixão, eles expressam essa compreensão, essa realização em pensamento, em palavras, aí que é o Dharma. O Dharma é o quê? É a expressão da sabedoria direta. São palavras que só apontam a experiência, não são algo. Só apontam a experiência, mas o ponto é a experiência direta. À medida que a gente está se aproximando dessa experiência direta, o Dharma, até eu acho que o Lama Santen já falou isso uma vez, o próprio Lama Wallace diz assim, é como se a gente começasse a ver o Dharma vivo, surgindo de nós mesmos. É como se a gente, óbvio, a gente começa a falar como o Buda, assim, falar das quatro nobres verdades, falar do caminho, porque a gente, na verdade, está falando e aí a gente pode usar palavras um pouco diferentes que o mestre tal usou, que o outro mestre usou, porque exatamente esse é o colorido da nossa própria experiência, né? Então cada mestre junto com a sabedoria, traz as manifestações a depender das suas qualidades, dos seus talentos, né? Então apresenta o Dharma de um jeito, outros apresentam o Dharma de outro jeito, mas é porque tem as particularidades daquela mente, né? A experiência que aquela mente colheu, ela consegue expressar de certo jeito e ser muito clara num certo sentido, outro expressa de um outro. Por exemplo, a gente compara Alan Wallace com Eric Pema Kunsan. Alan Wallace tem uma inteligência, uma clareza, uma mente que é, né, racional, clara, detalhada. Já o Eric, ele tem uma manifestação diferente.
sentada assim na experiência. Ele traz o Dharma de um jeito diferente, tá entendendo? Então isso é a manifestação, na verdade, daquilo que eles estão encontrando enquanto experiência direta. Então aí a gente vai manifestar. Virão as formas, mas aí é o Dharma, por exemplo, né? Que a gente vai chamar de Dharma. A inteligência cognitiva, prajna, né? Que também é uma inteligência que a gente vai cultivar. Umas práticas de vipassana, uma clareza, né? Que Ô, pode, Flori, ou que nos levam à experiência, mas que também pode nos ajudar a expressar a experiência. Oi, querida. Flori, eu gostei muito dessa parte que você falou, não sei se está dando para ouvir, Sim. que você falou para a gente que a gente era como se fosse uma pedra no fundo do lago, parado. Achei que esse exemplo aí foi muito bom para O Lama traz essas duas analogias. acreditar, Isso, né? isso. Porque uma coisa também que, assim, às vezes os pensamentos vêm, mas a gente vai percebendo que eles vão passando, né? Eles vão Aham. passando. E aí você, acho que um pouco da experiência de cada ensinamento que a gente vai recebendo, a gente vai colocando, né? É assim Uhum. mesmo. É assim mesmo, assim mesmo. Essa analogia que ele traz é para a gente entender qual é a atitude, né, nossa nessa prática. A consciência, ela tá sempre presente, que a gente só, ela tá sempre presente, mas a gente não simplesmente não reconhece. A gente está agora sendo convidado a reconhecer essa experiência e repousar nela, ser ela, como uma pedra imóvel, clara, firme. A consciência está. Então a gente está sendo convidado a deixar a nossa consciência assim. Nós sabendo claramente, reconhecendo claramente a quietude, a clareza da consciência. Ô, Como a Flori, gente seria uma pedra, como um Vajra, então. Oi. Flori, e aí quando a gente levanta da almofada, né, no dia a dia, que você consegue respirar muitos momentos assim, que você consegue ver a confusão, às vezes, de algumas pessoas que estão em volta, e você consegue se manter como essa pedra. Isso. Quieta. Isso Sem também é se... prática. Isso também é prática, é importantíssima. Na verdade, essa prática que a gente fez agora formal é um laboratório para a prática no cotidiano, que a gente aí vai, a gente não vai ter momento de prática e momento de não prática. A gente vai transformar a nossa vida em prática. Esse é o objetivo. Porque não tem duas coisas. Às vezes, sabe? Às vezes eu trabalho com um programa. E Sim, às vezes o programa, ultimamente meu computador teve uns problemas e, e o programa para e eu perco o que eu tinha feito. sim, imagino. Fosse há muitos anos atrás, eu tinha um chilique. Mas agora parece que começa, aí eu pego e começo do zero de novo. Pronto, relaxa, Tudo começa. solta e faz o Aí, que pode fazer. Muito bem. aí agora, ontem, assim, o advogado do meu filho falou assim para mim, eu acho engraçado você, Laca, que eu falo as coisas desde o dia que nós tivemos o primeiro contato, Uhum. parece que você está neutra, você ouve as coisas, você não faz como todo mundo faz, você está. Reage, né, imediatamente, Ele né? falou assim, você é tão lúcida, assim, você é tão equilibrada. Que Eu bom que falei isso para ele, tá transbordando, né? A tua prática está é. transbordando, tá Aí se eu manifestando. fico pensando, será que isso também é prática? Porque tem dia que eu não consigo, sabe, Isso é sentar importante. aí. Isso é Você vê que importante. faz tempo que eu não venho aqui, mas assim, Uhum. eu vou dormir, eu penso, eu estou num lugar, eu respiro, faço aquela respiração do Eric. E Perfeito. lembro muito desses ensinamentos do Alan Wallace, essa da Sim. pedra eu vou guardar agora. Pronto, ótimo. Mais ainda. Ótimo. Tá? É importante, sim, a gente. O convite que os mestres nos fazem, por exemplo, do John Limpa está fazendo a nós agora nesse momento nesse conjunto de ensinamentos, é que a gente cultive uma prática formal.
Porque vai ser muito importante para a gente poder gerar essa familiaridade com esse processo. Mas pode ser aquela do Nondro, não pode? Nós temos o conjunto de práticas que nós estamos fazendo é vasto. Nós estamos num caminho de práticas, certo? Então nós temos as práticas preliminares, por exemplo, que é o Nondro, e nós estamos nos sendo apresentados na prática última, que é o Dzogchen. Mas entre uma coisa e outra tem um vasto caminho para a gente percorrer e vai ter coisa que vai ser útil para nós agora e que não vai ser que coisa que a gente não vai poder praticar agora. Mas isso não impede que a gente entenda, que a gente comece a entender, que a gente comece a saborear, mas talvez isso não seja aquela nossa prática que a gente vai cultivar no momento, porque não é aquilo que a gente está podendo sustentar, entende? Mas a gente vai fazendo, vai conhecendo, mas a gente vai realmente botando foco naquilo que está trazendo benefício para nós agora. Se é a prática do Nondro, a prática do Nondro, entende? Mas isso não impede que você cultive Shamatha. Cultive essa prática que a gente fez agora, que é uma prática poderosa, libertadora. Mas, entende? As práticas não são uma coisa fechada, um caminho fechado, assim, tem que ser isso, tem que ser isso, tem que ser isso, não. É como se fosse uma grande farmácia, tem uma clareza, tem um fio óbvio, que que se a gente fosse sintetizar, são os 3 treinamentos que o Buda fala, que é a síntese do nobre caminho óptimo, que é ética, concentração e sabedoria. No final, é isso que é a síntese do caminho de transformação. Você precisa ter cuidado, ética, com o corpo, fala e mente, com suas ações, com o seu movimento. Que aí vem as práticas de motivação, de inteligência cognitiva, de inteligência ética, tudo aqui. Aí você precisa ter concentração, você tem que ter uma mente que não seja arrastada simplesmente por tudo que surge. Então, as práticas de Shamatha estão aqui. E você, com isso, com ética e com concentração, você vai cultivar a sabedoria, que é o insight, que é a vipassana, que vem dessa base. Claro que não é uma coisa linear, é como se fosse circular, uma coisa alimenta a outra. As práticas de ética ajudam as práticas de Shamatha, que ajudam a prática de sabedoria. As práticas de sabedoria ajudam as práticas de ética e as práticas de Shamatha. As práticas de Shamatha ajudam as práticas de ética e as práticas de sabedoria. Tudo se alimenta. Um caminho é circular, entende? Não é linear, é circular. E aí... E quando você se depara com alguém que está assim, totalmente, vamos dizer assim, totalmente com essas aflições mentais, né, sendo levados, né, pela mente, você tem compaixão, né? Compaixão. Compaixão, né? Você tem, a primeira coisa é não julgar. Porque o compaixão Não é isso. julgar. Compaixão é isso, é não julgar. Quando você começa a entender claramente, você não julga. Você simplesmente você sente uma dor assim. Poxa, a pessoa tá, né? Completamente perdida. Então, isso é o não julgar. Você sente compaixão pela outra pessoa. Aí, se você tiver conexão com aquela pessoa, tiver a pessoa tiver um pouco de abertura nesse processo, e você tiver um pouco de sabedoria, você vê o que você pode fazer para ajudar. Isso pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça, mas só o fato de você não julgar, não prender Às a vezes você pessoa... até catar o lixo da pessoa, catar o cocô do Vai cachorro. fazer o que é possível, não é também, você também não vai fazer isso para você ser o bonzinho, o praticante, bonzinho, que Mas faz as coisas certas, não é para isso, entende? não, é para a pessoa, para Se a ajudar pessoa mesmo. tiver aberta e se isso for ajudar a pessoa, é a inteligência que tem que surgir aí da nossa generosidade. A nossa generosidade tem inteligência, não é fazer aquilo, o que eu quero fazer para o outro. Não, é você vai oferecer o que o outro precisa e pode aceitar naquele momento. Entende? Pode ser que não seja, você não possa fazer nada, mas só o fato de você olhar para o outro e não julgar, ou você fazer uma oração para o outro, você já está fazendo, já está ajudando. Porque você já não está trancando o outro não está julgando o outro, não está trancando o outro num lugar, numa bolha de realidade. Você é mau, você é horrível, você é isso, você é aquilo. Aí você está trancando o outro num lugar e se trancando como aquele que é superior ao outro, que... Entendeu? Então é isso. É uma coisa... O Bodhisattva se move de modo natural, espontâneo.
Ele não é alguém que sustenta uma imagem de bonzinho, de faz tudo. Não é. Entendeu? Não é. O Bodhisattva não é bonzinho. Outra pessoa que é boazinha, que vai ganhar uma medalha no final. Não é. Ele pode manifestar compaixão, bondade, mas pode manifestar sabedoria irada. O Bodhisattva vai manifestar aquilo que é necessário para ajudar a pessoa, para remover a pessoa da confusão. E pode ser uma lapada, como muito mestre deram lapada nos seus discípulos, para o discípulo se iluminar. Uma sandalhada na cabeça. Entendeu? Não tem essa coisa de ser bonzinho, porque isso é uma construção, isso é uma identidade. Cuidado. Porque a gente vem numa cultura que é o santo, a pessoa espiritual ela é santa. Não é bem isso. Os mestres não são assim, os mestres são iluminados, são imprevisíveis. Imprevisíveis. São espontâneos. Por isso que a motivação. Elas são mais baixo um pouquinho, né? Porque como o teu som acho que tá muito. É quando você fala alto, ele corta. Ele corta o seu próprio som. Entendeu? Assim, a questão da motivação, porque às vezes a pessoa está fazendo alguma coisa, mas existe vamos dizer Sutil motivação lá atrás de assim, ser bonzinho. É, exatamente. Exatamente. é, Exatamente. Exatamente. Eu tento fazer assim. Eu ajudo quando eles precisam naquilo que eu acho que é politicamente correto. Se Aí tem tá... muitos julgamentos aí. Tem muitos Não, eu julgamentos aí. sei, mas Porque às vezes a ação do eu- Bodhisattva não é aparentemente politicamente correta. não, mas assim, às vezes a gente é mal compreendido também, É, justamente porque eles não é, entendem por que que a gente não é bonzinho, por é, que que a gente é, faz a coisa da é. maneira que correta, mas assim, que pode ajudar, mas a gente não faz pra, no bonzinho, entendeu? É. Assim, mais ou menos. Porque Exatamente. bonzinho É. Ah, olha, a seria. gente, a gente realmente, o Bodhisattva para se mover no mundo, ele não está preocupado com a repercussão do que a ação dele vai ter, não. Pode ter uma Exatamente. repercussão muito ruim e a motivação dele ser completamente pura. Mas a mente das pessoas está em outro lugar. Elas vão interpretar do jeito delas. Ponto. Entende? Se você estiver preocupado essa é uma das 8 preocupações mundanas. Gostar de ser elogiado, não gostar de ser criticado. Gostar de ser feliz, não gostar de ser infeliz. Gostar de ganhar, não gostar de perder. Gostar de ser famoso, não gostar de ser ignorado. Essas são as 8 preocupações mundanas. O Bodhisattva não tá preso às 8 preocupações mundanas. Então, é uma prática que exige muita sabedoria. A generosidade exige muita sabedoria. Por isso que a gente vai atingir a perfeição da generosidade. A perfeição da generosidade não tem alguém que está fazendo algo para alguém, não tem ação feita. É uma ação tão natural e óbvia que não tem. Eu não vou dizer eu fiz isso para alguém. Não tem necessidade de dizer que fez. Sequer. Porque para a pessoa ela fez o que tinha que ser feito, ponto. É mais ou menos isso que eu queria falar para Pronto, então você. você nem precisa falar. Você nem precisa É, falar do que você fez, entende? É isso que eu estou não, dizendo. A entendi. gente não precisa falar do que a gente está fazendo, porque quando a gente está Não, eu precisando não falar, falo. Mas eu falo assim, eu sinto assim comigo mesma que assim, eu fico em paz, ótimo. porque Olhe para passo, isso. Olhe para o que surge em você quando você se movimenta em direção aos é, outros. Olhe também fico em para você o paz. que está surgindo internamente. Porque você vai Ai, avaliar se tem algum traço de apego, algum traço de identidade sendo sustentada, entende? De visão, de querer ser. Porque se a pessoa que você faz lhe maltrata, vai se sentir como? E se, não, se a pessoa está fazendo com a indiferente. motivação pura, ela não vai sentir nada. Ela vai só continuar com a compaixão em relação à pessoa. Vai continuar fazendo. Isso. Não, ou não fazendo, porque o É, ponto é, a gente não tem essa coisa, a gente acha que tem que fazer alguma coisa. Esse é o ponto. Às vezes o que a gente pode melhor é, é não fazer nada. Deixa o outro. Entende? É esse o ponto. A gente tá preso nessa coisa do fazer, como se fosse. Não, tem coisa como que é se melhor. quisesse agradar o É, outro, né? é. Não precisa agradar ninguém. Entende? Então é uma prática. Olha para
quando você fizer um movimento desse, olha para você também, o que está surgindo dentro, o que surgiu internamente, que pensamentos passaram pela sua mente, que sentimento passou por você, entende? Olha também para você, porque você pode encontrar algumas sombras aí nesse processo, seus, que você precisa soltar, entende? Muito bacana. Obrigada, viu? Nada, querida. Então, vamos fazer a dedicação, porque está no nosso horário aqui. Acho que tem umas mensagens aqui. Não, acho que foi TT. Tudo bem, TT? Tudo bem. Então tá. Então vamos fazer aqui a nossa prece de dedicação. Por essa acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê, e possam todas as falhas ser superadas. Que das ondas revoltas e turbulentas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano Sansara, possa eu liberar os seres. Sonandi Tanchesi Pani Tobne Ni Pedrana Panjeshin Que Gana Chibalon Trupai Si Pizzo Ledro Wadro Warsho. Que o professor Shakyamuni, o grande Vajradhara, e aquele que sustenta os mistérios de todos os jinas, Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, aquele ilimitadamente afortunado, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa em geral e especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. E nunca soltar nossa mão até que a gente se ilumine completamente. Que a grande tradição do Abade Shantirakshita, do mestre Padmasambhava e do rei Trisondeutsen possa florescer e permear os 3 reinos. Que a presença das 3 joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim um sublime bem-estar através dos 3 tempos. Ken Loche Sundin Loche Zanlin Sassun Chapa Peldrojo Chosun Não Adam Midrau do Sungelecho. Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Odiana, ou seja, a consciência primordial, o Dharmakaya, e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Gewadi Nyududa Organ Lama Drugyude Drowachikya Malupa Dei Sala Gopa Show. Então, queridas, é isso. Boa prática, boa semana. Hoje o pessoal tá lá. Marcelo tá lá no Tenzinha, a Ana e Paulo estão lá no Tenzinha, a Carmelina, foi todo mundo, a Sandra toda lá, junto com o Lama Santa e o Tenzin Wangyal Rinpoche lá em São Paulo. Tá todo mundo por lá. Eu acho que o pessoal no Rio Grande do Sul, a Viviane não tá por aqui porque deve estar sem luz. Ficou muita gente sem luz depois de um temporal de ontem, no Rio Grande do Sul, né? Tá bem complicada a situação lá. Pois tá bom, queridas. Beijo. Tá, Até beijo. terça-feira. Até terça. Tchau.